Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso Deus, ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que eu não entrarei na tenda em que habito, eu nem subirei ao leito em que eu durmo, e nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Jacó. Eis que ouvimos falar da arca de Efrata e achamos no campo de bosque. Entraremos nos teus tabernáculos e prostraremos ante os cabelos de seus pés. Levanta-te, Senhor, levanta-te no teu repouso e a tua arca da tua força. Acabei de citar o Salmo 132, do verso 1 até o verso 8. Davi dizendo o zelo pelo templo da casa do Senhor. Que Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado até aqui, durante este ano que está chegando ao final. Hoje é o último programa deste ano, né? O ano 2025. E que Deus possa nos conceder a sua imensa graça para o ano vindouro, assim nos conceder, possamos estar aqui mais vezes para levar uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de consolo. Que Deus possa abençoar cada um. Desejo a toda a nossa audiência um bom dia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aonde você estiver, como Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele possa vos abençoar. Aquilo que eu não puder explanar, o Espírito Santo certamente explanará. Quero desejar toda a nossa audiência um feliz ano novo. Daqui a 2 dias concederá o nosso Deus, né? Que Deus abençoe toda a nossa audiência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um feliz ano novo. Hoje nós vamos ler no livro do São Mateus, capítulo 8, versos 18 ao 22. Mas, antes de tudo, nós iremos ouvir com a Mara Lima um hino tão maravilhoso chamado Caminhos. Que Deus possa abençoar a nossa alma, a nossa vida, através desse lindo louvor. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, e meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida,
tua presença viva. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Eu peço que nossos irmãos abram suas escrituras aí. São Mateus 8, do 18 ao 22. Aqui está escrito: como que devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ele ordenou que passasse para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba, disse para Jesus: aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas, elas têm os seus covis. As aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. E a outro de seus discípulos disse: Senhor, permita-me primeiramente que eu vá sepultar o meu pai. E Jesus disse: segue-me, deixa que os mortos sepultar os seus mortos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua palavra é como uma espada alguma de dois gumes, que ela penetra na alma, juntas de medula. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada alma, cada vida, que o Senhor acrescenta as suas bênçãos sobre a sua palavra, e também venha me ajudar, esse indigno servo do Senhor. Que o Senhor me dá força e graça e a unção do seu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho, nessa última apresentação, como é que nós devemos seguir a Jesus. Hoje, muitos pregadores falam: olha, venha para a minha igreja, aqui na minha igreja é só bênção, aqui é só buquê de flores, vocês não vai mais sofrer, né? Esse tipo de
de caminho não é o caminho do Senhor. Nós vemos que os caminhos do Senhor é uns caminhos de tormenta. E aqui nós vemos também que esse homem, ele pensava que seguir a Jesus Cristo é fácil. Seguir a Jesus Cristo não é fácil. Que nem hoje nós vemos aí no mundo muitas pessoas com aquela cruz de ouro, né? Banhada a ouro, né? Que muito não tem dinheiro para comprar ouro. Banhada a ouro ali no seu pescoço pendurado, carregando Cristo no seu peito. Carregar Cristo no peito é fácil. Duro é você ter peito para andar com Cristo. E nós vemos aqui que esse escriba, ele pensou que era fácil seguir a Jesus. E ele ainda falou que para onde que Jesus fosse, ele também seguiria Jesus. E Jesus logo já antecipou dizendo para ele que as raposas têm os seus covis, onde elas dormem, se repousam da chuva, né? Se recolhe da chuva, digo. As aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Outro dia, eu vendo um teólogo, e eu condeno demais a teologia. Não porque ela é maligna, é porque o homem, o pregador, ele se estriba na teologia, na psicologia, para dar as suas ideias. E esse homem dizendo que muitos falam que Jesus Cristo era pobrezinho, que isso é pura mentira, é fake news, que Jesus Cristo, como ele morava na Galileia, ele tinha casa na beira-praia. Então quer dizer que esse teólogo fala uma coisa e Jesus fala outra coisa. Então, eu deixo os teólogos seguir os seus caminhos tortos, mas eu sigo o que Jesus falou aqui, que o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. Nós queremos dizer, meu irmão, que o caminho de Jesus é um caminho angustiante, é um caminho sangrento. Seguir a Jesus, ele mesmo chegou a dizer quando estava aqui na terra: você quer me seguir? O que ele falou, ninguém quer fazer hoje. Renunciar a si mesmo. Ninguém quer renunciar a si mesmo. Renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. E nós encontramos que esse caminho de Jesus é o caminho do Calvário. Você sabe que Jesus Cristo, ele escolheu 12 discípulos. E ali tinha um que ele não estava caminhando nos caminhos de Jesus. Ele estava caminhando no caminho do poder monetário. Aquele homem, todos nós sabemos, ele foi escolhido por Jesus para ter participação no ministério, mas ele escolheu a outra parte. O próprio apóstolo São Paulo chegou a dizer, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, que ele falou para Timóteo: Timóteo, você fala para esses homens não escolher esse caminho, o caminho do poder monetário, mas parece que Deus fala uma coisa e o homem faz outra coisa. Então, nós vemos ali que os 11 discípulos procuraram os caminhos de Jesus. Mas teve um outro
que procurou o caminho da morte, foi o caminho do poder monetário. E nós vemos, irmãos, que andar com Jesus não é fácil, não. Andar com Jesus é muito difícil demais. Vocês sabem daquela história daquela mulher Sirofenícia? Aquela mulher, ela tinha uma filha, eu creio que seja talvez até a única filha que ela tinha. E aquela mulher, a filha dela, estava possessa de demônio. Porque hoje eu vou falar algo aqui, não como desabafo, mas os pregadores hoje, não estou generalizando, mas os pregadores hoje estão tudo endemoniados. Porque quando um homem ensina mentira, ele está possesso de um demônio. E aquela mulher que estava com a sua filha endemoniada, e ela sabia que era difícil encontrar com Jesus, mas ela ficou sabendo que Jesus estava naquelas cercanias ali, e ela foi ter com Jesus. E ela então chegou lá, ela falou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque a minha filha está endemoniada. E Jesus não respondeu nada para ela, porque ela não era uma mulher judia, então ela não podia chamar Jesus de filho de Davi. Como vocês encontram aqui no livro de São Marcos, vocês que gostam de anotar as escrituras aí, no capítulo 7 de São Marcos, no verso 24, o tempo é pouco, mas vocês podem ver que ela foi atrás de Jesus. E você sabe que o caminho de Jesus é um caminho muito difícil de seguir. E ela então foi lá chamar Jesus de filho de Davi. E Jesus não respondeu nada. E ela então foi falar com Jesus. Jesus falou para ela assim, que não era correto. Hoje você andar no caminho fácil é gostoso, é maravilhoso, é gratificante. Mas você sabe de uma coisa, para ir pro céu, o caminho não é fácil não. Você muitas horas, você sofre, você passa decepção, você sofre chacota. E ali, então, Jesus disse para essa mulher: não é correto, mulher, pegar o pão dos filhos e dar para cachorro. Essa mulher aqui, ela soube experimentar o que era caminhar nos caminhos de Jesus. E ela então, Jesus falou que não era correto pegar o pão para dar para os cachorrinhos. E ela então falou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E olha só como é que foi tão maravilhoso. Então, quando Jesus viu que essa mulher, ela não estava se importando se o caminho de Jesus era difícil ou era fácil, Jesus falou para essa mulher: por essa palavra, mulher, vai embora, porque o demônio que estava na sua filha já saiu. E ela, quando chegou lá em casa, ela achou a filha dela deitada sobre a cama, e aquela filha dela não estava mais endemoniada. Hoje muitos caem para o céu numa igreja aí que tem o seu sino na praça batendo. Outros caem aí onde tem esses grandes homens renomados, com tantos diplomas nas paredes,
homens com tanto riqueza incalculável. Mas esse caminho nunca foi o caminho de Jesus. Por quê? Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele não prometeu para os seus discípulos um caminho florido. Foi um caminho difícil. E vocês sabem que quando Pedro, aqui no capítulo 8 de São Marcos, você veja bem que Jesus Cristo, ele diz aqui, capítulo 8, verso 34, cada um tem que levar a sua própria cruz, se quiser herdar o reino eterno. Porque quem te dá direito à vida eterna não é o bispo, não é o sacerdote, o apóstolo. Não, quem te dá a vida eterna é Jesus Cristo. E aqui em São Marcos, capítulo 8, 34, e chegando a multidão aos seus discípulos, dizendo: se alguém quiser vir após mim, tem que negar, que eu já falei, tem que negar a si mesmo. Agora hoje não. Eu não sei, eu já preguei aqui na programação anterior sobre a lepra. Você vê aí hoje homens, tá dentro de uma igreja, uma grande igreja, uma média, pequena igreja, ou seja, ele tá ali com aquele espírito humilde, mas quando dão ali um cargo para ele, consagra ele alguma coisa, aí ele fica autoritário, fica prepotente, fica ali arrogante. E Jesus disse aqui, ó, porque qualquer que quiser se salvar na sua vida tem que perder, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, hoje muitos estão perdendo a vida mesmo, em busca de glamour, de exibicionismo, proselitismo. Mas, meu irmão, a coisa é algo muito difícil demais. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, foi algo tão triste. Nós vamos encontrar aqui no livro de São Lucas, no capítulo 23, vocês vejam que situação era andar com Jesus. Andar com Jesus era andar em caminho de tormenta. Aqui tem a história dessas mulheres, né? Vocês sabem muito bem. Aqui no capítulo 23, verso 26, está escrito, ó, Jesus a caminho do Gólgota. E nós vemos que ali aquelas mulheres que andavam com Jesus, aquelas mulheres que andavam com Jesus. E aqui nós encontramos no capítulo 23, verso 27, dizendo: e seguia-lhe uma grande multidão, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus voltando, para elas, falou: filhas de Jerusalém, que coisa difícil, né? Não chora. Hoje, oferecer aí uma vida fácil, esse evangelho não é de Deus. Não, esse evangelho não é de Deus. Porque Jesus falou para essas mulheres: filhas, não choram por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos.
Porque eis que hão de vir dias difíceis, em que dirão: bem-aventurado é os estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Veja bem, então começarão a dizer para os montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. E Jesus aqui, ele deu uma advertência para os nossos dias, tá? Pregadores, você sabe de uma coisa: os dias vão ficar pior, as horas vão ficar mais tristes e horríveis. Muitos vão desejar a morte, diz a palavra de Deus. Hoje ninguém quer morrer, mas naquele dia você vai ver, você vai querer a morte, e a morte se afugentará de você. Afugentará de você. Porque o caminho de Jesus Cristo é um caminho difícil. Agora, o natural geralmente tipifica o espiritual. Nós encontramos uma história que a águia, todos nós conhecemos o que é uma águia. Quando ela vai chocar, ela cria os seus filhotes lá em cima, no alto da montanha, né? E ali ela então mata lá um animal, tira lá a sua pele, mas primeiro o que ela faz? Ela pega, coloca ali um monte de galho, de espinho, aqueles espinhos lá terrível. Aí depois ele põe os pelos por cima, ali. E aqueles filhotes, quando nascem, quem sabe já dá até umas gargalhadas, né? Puxa, que conforto é nossa mãe. Mas o natural tipifica o espiritual. E aquela águia, então, quando ela já vê que aqueles pintainhos já está ficando, aquelas aguiazinhas já está ficando já empenadinha, já está querendo voar, diz o profeta William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias, leva elas, aquelas aguiazinhas, põe ela cada uma nas suas asas, que são asas que dá 2 metros de largura cada uma e área de comprimento. Aí leva elas lá embaixo no prado, e larga todas as aguiazinhas lá embaixo. Aí depois dá uma volta e vai lá em cima no ninho de novo, arranca tudo aquele conforto. Aí aquelas aguiazinhas, elas pensam: vamos voltar para nossa casa, vamos para lá de novo, lá tem conforto, vamos voltar para lá. Mas quando chega lá, elas estranham, porque elas vão ver só garrancho, só espeto ali para espetar elas, e elas não estão, elas começam a pensar: o que aconteceu? A vida agora está difícil. E ali então, elas não querem mais aquele ninho. E assim, eu quero dizer para você, você pensa que alguém chega a dizer, prometer para você: você venha cá, aceita Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o dono do ouro e da prata, ele quer te enriquecer. Esse evangelho é do diabo, esse evangelho é de Satanás. Por quê? Jesus Cristo não quer ninguém rico aqui na terra. Ô evangelista, o que é isso? O senhor é ignorante? Só porque o senhor não tem nada? O senhor tem um carro velho para andar? Não, eu sou feliz porque o próprio Jesus chegou a dizer: é muito mais fácil entrar, passar um camelo no fundo de uma agulha. Agora, muitos pensam assim: não é essas agulhas que essas costureiras costura, não. Não vou explicar porque vai demorar muito. Então, Jesus diz: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Aí você fala assim: ô evangelista, mas o Jó não era rico? Tudo bem, ué.
O Abraão não era rico? Era, mas a riqueza não foi adquirida com avareza. E hoje, me desculpe falar, ministério hoje é simplesmente um comércio. Os púlpitos virou simplesmente uma plataforma de propagar a palavra para vir depois a sua recompensa. Se você está pregando o evangelho para ter uma recompensa material financeiro, eu quero falar com toda honestidade. Você, pregador, pregadeira, LLD, seja quem for, se você estiver pregando atrás de enriquecer, a sua alma está indo diretamente para o inferno. Ué? Evangelista? Tem escritura? É só você ler lá, São Mateus 7:21. Você vai ser chamado de maldito. Você quer ser chamado de maldito? Então é só você fazer isso. Nós sabemos que quando Jesus Cristo ele veio aqui na terra, vocês podem ver já até o nascimento dele, né? Não poderia ter nascido que nem lá o Caifás, o Anás. Eles liam lá os pergaminhos e falavam a respeito da vinda de Jesus. Eles pensaram, vamos esperar como é que ele vai vir, né? A minha filha, ela é virgem. Quem sabe o Anás, minha filha, vamos preparar tudo. Mas não. Deus procurou uma mulher pobre, chamada Maria. Uma mulher desprovida de bem material. Quem sabe só tinha o dia e a noite. E foi essa mulher que Deus quis implantar a sua semente. E você que talvez está pensando, aí você sabe que Jesus Cristo, José, teve que abandonar tudo por causa da perseguição. Nós vemos aqui no livro de São Mateus que como era tão difícil, né? Aqui em São Mateus capítulo 2, para nós terminar. E tendo eles retirado a fuga para o Egito. Jesus não tinha sossego desde criança. O caminho dele já era um caminho difícil. E eles também, depois tiveram que ir. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu para José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge lá para o Egito. E fica lá até que eu digo, porque o rei Herodes, aquele político que hoje também nós estamos vendo aí hoje, muitas nações políticas e se envolvendo com religião. E Herodes procurar um menino para matar. Então, você pensa que a vida de Jesus foi fácil? Não, não foi fácil. E aqui no mesmo capítulo 2, verso 19, depois que o Herodes morreu, aí que Deus mandou o José sair do Egito. Nós queremos dizer para você, meu irmão, a salvação, ela é de graça, mas tem um preço. Eu, às vezes, eu falo com pessoas assim pensando. Tem pessoas que pensam assim: a salvação, ela é de graça. É de graça hoje, tá? Mas naquele dia lá, de Apocalipse 20, você vai ver o que foi de graça pra você. Hoje, quantos andam cascavelando, rua acima, rua abaixo, para conseguir as suas economias, roubando e furtando, para poder comprar a maldita erva, para poder extravasar a sua alma, que custou o sangue de Jesus Cristo. Mas eu peço para você, quem sabe você está vivendo uma vida fácil aí no pecado, adulterando, prostituindo,
mentindo, roubando, jogando, bebendo. Esse caminho não é o caminho de Jesus Cristo. O caminho de Jesus Cristo é um caminho complicado, é um caminho difícil, mas você sabe de uma coisa, você terá uma recompensa lá na frente. Que nós estávamos falando a respeito dos 12 discípulos. Pedro, coitado de Pedro, né? Aqui nós encontramos no livro de São Mateus como que era tão difícil a vida de Pedro, né? Hoje muitos querem ter uma vida fácil, mas vocês vejam bem aqui como que era tão difícil a vida de Pedro, né? Coitado de Pedro, às vezes ele olhava para Jesus e, coitado, ele tinha até vontade, talvez, de arrancar a espada e cortar a orelha daquele povo ali. Mas veja bem, que Pedro, ele ficava de longe ali olhando aquela cena horrível, Jesus Cristo ali sendo condenado. Jesus sendo condenado, sem nada para ter culpa nenhuma. O único mal que ele tinha era só fazer o bem, curar os leprosos, expulsar os demônios, dar comida ao faminto, que hoje está escasso, ninguém quer mais fazer nada pelo pobre. Mas que Deus tenha misericórdia. E Pedro foi um daqueles que nem está aqui no capítulo 26 de São Mateus, no versículo 69. Pedro negava Jesus, mas mesmo ele negando, ele queria estar naquele caminho. E Jesus Cristo não desprezou Pedro, não. Ele mesmo negando Jesus, ele queria estar ali junto com Jesus. E hoje, você sabe de uma coisa, você não tem que estar numa grande igreja. A igreja que eu tenho é a maior do país, é uma igreja que tem tantas portas, é uma igreja que o tipo dela é o tipo do templo de Salomão. Esquece disso, tá? Igreja não te leva você para lugar nenhum. Quem te levará você para o reino eterno chama o caminho de volta. Você tem que voltar para os caminhos dos apóstolos. Não vai nesses caminhos do mundo, não. O caminho do mundo é o caminho da ordem. Que Deus os abençoe. E até o próximo ano, se nos conceder a graça e a misericórdia. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, em nome de Jesus Cristo. Não pense que eu estou aqui desabafando, eu estou falando a verdade, porque Jesus disse lá em São João 8,31, conheça a verdade, ela liberta, igreja não liberta, PhD não liberta, LLD não liberta, mas Jesus Cristo te liberta, mesmo que você tenha aprofundado nas drogas, na criminalidade, você acha que a tua vida não tem mais jeito, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele fará tudo em nome de Jesus Cristo.